de libertação levados em consideração afirmam que o cristão não se deterá nunca na pura contemplação da cruz. O seu olhar se deslocará necessariamente sobre a crucificação, que é o vivente por excelência, pois foi ressuscitado por Deus. Mas, a fim de que a ressurreição não seja instrumentalizada, é necessário interpretá-la segundo os vínculos que o próprio Deus estabeleceu entre vida, paixão e morte de Jesus. De outra maneira, também a ressurreição correria o risco de se tornar uma simples ideologia que faria referência somente ao mundo harmonioso e reconciliado, ocultando assim a difícil e dramática realidade de muitos seres humanos, afirma com efeito Sobrino. A cruz não é a última palavra sobre Jesus, pois Deus o ressuscitou dentre os mortos, mas a ressurreição tampouco é a última palavra sobre a história, pois Deus ainda não é tudo em tudo. A existência cristã na história vive da dialética da cruz e ressurreição de Jesus, que se traduz em uma fé contra a incredulidade, em uma esperança contra a esperança e em um amor contra a alienação. Primeiro, a ressurreição de Jesus, confirmação divina de sua vida. Sobrino insiste no fato de que a ressurreição é, acima de tudo, a confirmação da mensagem de Jesus e o selo posto por Deus em sua prática, que afinal de contas se tinham proporcionado a morte violenta e escandalosa na cruz. Neste sentido, ela permite redescobrir e reavaliar a vida de Jesus como boa nova, sobretudo para os pobres, mas também para todos os que aderem ao seu projeto de vida. A relação que se dá, então, entre cruz e ressurreição é de recíproca implicação e de mútua complementaridade, de tal modo que a ressurreição vem a ser como que a verificação divina da vida de Jesus, enquanto a cruz, a verificação histórica. A esse propósito, diz Sobrino, a ressurreição, com efeito, não pode ser compreendida simplesmente como um final feliz, mas como intrínseca consumação da vida de Jesus. Não é só exaltação de Jesus, mas é também confirmação da verdade da sua vida. A verificação divina de que essa vida é a vida verdadeira é a ressurreição, mas a verificação histórica de que a vida de Jesus é libertadora e boa notícia é paradoxalmente a cruz. Ainda nesta mesma linha, segundo considera a ressurreição de Jesus como aprovação de Deus ao projeto histórico por ele empreendido, à luz da experiência da ressurreição, portanto, Jesus aparece como a testemunha por excelência, pois sujeito de uma existência orientada segundo os próprios valores queridos por Deus. Nesta a ressurreição, o escatológico significa a aprovação por Deus do testemunho humano de Jesus, ou caso se prefira, a adoção pelo absoluto da história concreta deste homem cabal, dessa testemunha da aposta humana que é Jesus de Nazaré. E neste sentido, e só neste sentido é um grande momento da história da humanidade. Leonardo Boff, referindo-se às concretas circunstâncias que caracterizaram a morte de Jesus na cruz, abandono e desespero de um lado e autoentrega radical e confiante ao Pai, chega a falar de uma experiência de ressurreição que irrompe no próprio coração do aniquilamento vivido por Jesus. No auge do desespero e do abandono se revela o auge da confiança e da entrega ao Pai. Não possui mais apoio nenhum nele mesmo ou na sua obra. Só um Deus se apoia e só um Deus pode repousar sua esperança. Esperança assim já transcende os limites da própria morte. É a obra perfeita da libertação. Libertou-se totalmente de si mesmo para ser todo de Deus. Seu morrer beirou as raias do desespero, mas sua entrega em favor dos homens e de Deus foi tão irrestrita e total que venceu o império da morte. É o que significa a ressurreição irrompida
coração mesmo da aniquilação. 2. A ressurreição de Jesus, justiça para as vítimas e triunfo de Deus sobre os ídolos. Sobrino, todavia, reconhece que a morte e ressurreição de Jesus sofreram já no início da era cristã, como atestam os escritos neotestamentários, um processo de universalização no sentido que cruz e ressurreição se tornam símbolos universais referidos ao destino humano em geral. Assim, enquanto a cruz serviu para traduzir a ideia da escravidão e da morte, a ressurreição, ao contrário, serviu para exprimir o desejo humano da imortalidade. Deste modo, nas palavras do soberano, a ressurreição de Jesus foi vista, sobretudo, como garantia da esperança em uma vida além da morte. Esta espécie de universalização, embora legítima, não está, todavia, em condição de traduzir nem a amplidão, nem a concreteza dos últimos acontecimentos ocorridos a Jesus. Tentando, pois, recuperar ali o contexto histórico e cultural como tentativa de concretizar a ação de Deus em tais acontecimentos, sobrino parte do pressuposto que deve se manter como algo central que o ressuscitado outro não é senão crucificado. De modo que o que revela a Deus de maneira específica é a totalidade do acontecimento pascal, isso é, não qualquer ressurreição, mas a de um crucificado. Nesta linha, e inspirando-se nos discursos de Atos dos Apóstolos, ele propõe um duplo sentido para a ressurreição de Jesus na sua relação profunda com a cruz e a morte, como justiça divina para as vítimas e como triunfo de Deus sobre os ídolos. Para ter acesso ao primeiro sentido, é necessário estabelecer firmemente a identificação do ressuscitado com Jesus de Nazaré. Com efeito, Deus ressuscitou aquele que tinha sido crucificado justamente pelo fato de ter vivido de uma certa maneira, vale dizer de modo coerente, com o seu anúncio da boa nova do reino de Deus aos pobres. Noutros tempos, Deus ressuscitou aquele que, segundo as palavras de Pedro, passou entre nós fazendo apenas o bem. Atos 10:36. O justo, o santo, o autor da vida. Atos 3:14. Sobrino conclui, pois, que Deus ressuscitou um justo e inocente, portanto, uma vítima. O mais específico da ressurreição de Jesus para conhecer a Deus não é, pois, o que Deus faz com um cadáver, mas o que faz com uma vítima. A ressurreição de Jesus mostra diretamente o triunfo da justiça sobre a injustiça, não simplesmente o triunfo da onipotência de Deus sobre a morte. A ressurreição de Jesus se converte diretamente em boa notícia para as vítimas. Por uma vez e em plenitude, a justiça triunfou sobre a injustiça, a vítima sobre o verdugo, como desejava Horkheimer. O Deus se converte, como no Êxodo, nos profetas, em Jesus de Nazaré, no Deus das vítimas. O autor afirma, além disso, que a primeira pregação cristã da ressurreição de Jesus, embora se apresente em roupagem estereotipada, se caracteriza por um marcado esquema dialético antagonístico. Atos 2:23, 3:14, 4:10, 5:30, 10:39 e 13:28. Esse anúncio, caracterizado por um tom bastante acentuado de denúncia, apresenta a ação de Deus através da ressurreição de Jesus como uma verdadeira e própria reação à decisão tomada pelos poderes constituídos em Jerusalém de eliminar Jesus, condenando-o à ignominiosa morte na cruz. Neste precioso contexto, a ressurreição se apresenta formalmente como a resposta dada por Jesus àquela ação provocadora dos poderosos de então de ratificar a condenação do justo. Deste modo, ainda uma vez se exprime a estrutura teologal da história, que é fundamentalmente dialética e conflitiva entre o Deus da vida e os ídolos da morte. Se na cruz Deus parece estar à mercê deles, na ressurreição se mostra vencendo-os.
Se a cruz simboliza o triunfo dos ídolos sobre Deus, a ressurreição simboliza o triunfo de Deus sobre os ídolos. Se na cruz Jesus é a vítima que os ídolos geram por necessidade para subsistir na ressurreição, o Deus que está a favor das vítimas devolve a vida à vítima Jesus. Neste contexto, a ressurreição mostra agora, a partir do triunfo de Deus, o que a cruz mostrava a partir do fracasso, a luta dos deuses, e afirma que Deus venceu. 4. Cruz e encarnação. A relação entre cruz e encarnação constitui uma constante na reflexão dos nossos teólogos. Segundo Leonardo Boff, por exemplo, a cruz provoca uma atenção toda particular para com a verdadeira humanidade de Jesus, entendida sempre como humanidade do próprio Deus. Por formação espiritual e opção fundamental, nos orientamos pela escola franciscana de tradição sinótica, antioquena e escotista. É na humanidade total e completa de Deus que encontramos Deus. A reflexão sobre a morte e a cruz nos propicia a oportunidade de pensarmos radicalmente a humanidade de Jesus. G. Gutierrez, por sua vez, afirma que através da experiência de sofrimento e abandono vivida por Jesus, por causa da humanidade e escandalosa condenação à morte na cruz, ele vai levar o termo do modo mais radical o profundo desejo encerrado no próprio escopo da sua missão, fazer-se solidário com toda a humanidade e com cada ser humano para testemunhar a seu respeito uma autêntica atitude de comunhão. O fato é que Jesus o faz seu e, cravado na cruz, apresenta ao Pai a dor e o abandono de morte, e o abandono a toda a humanidade. Não tem morte, não. Ao Pai a dor e o abandono de toda a humanidade. Esta profunda comunhão com o sofrimento dos seres humanos o faz entrar até o mais fundo da história, no próprio momento em que a sua vida está a ponto de terminar. Todavia, os autores que mais desenvolveram essa relação entre cruz e encarnação são J. Sobrino e J. L. Segundo. O primeiro afirmando que a morte de Jesus foi consequência histórica da sua vida, entende a cruz como direto resultado do plano de Deus de encarnação em uma situação histórica marcada pelo pecado, o segundo considerando a morte como uma experiência presente já durante a vida de Jesus, na forma de um progressivo fracasso do seu projeto histórico, interpreta como o preço a pagar em consequência da decisão divina de encarnar-se na história humana. Primeiro, a morte de Jesus, consequência última da encarnação. Sobrino propõe, sobretudo, uma interpretação histórica da clássica formulação de fé segundo a qual a morte de Jesus na cruz é fruto do plano de Deus. O núcleo do problema está, a seu ver, no significado que se dá à expressão plano de Deus, ou se interpreta como o arbitrário desejo de Deus, ou se concebe como opção primigênia de Deus de se encarnar no mundo. Plano de Deus pode entender-se como a manipulação de história por parte de Deus para chegar ao único que lhe interessa, a cruz como fato redentor, mas também se pode e, a nosso ver, se deve entender como a autêntica encarnação de Deus. Se Deus se encarnou na história, se aceitou os mecanismos, as ambiguidades e as condições da história, então a cruz revela a Deus não só em
si mesma, mas conjuntamente com o caminho histórico que leva Jesus à cruz. É necessário, além disso, para Sobrino rever a própria noção de encarnação. Tradicionalmente, ela foi interpretada como a assunção da natureza humana por parte do Logos divino, mas não se pode certamente negar o caráter abstrato de semelhante formulação. Concretamente, aquilo que faz o ser humano tal é o seu caráter histórico, o seu inserir-se em uma determinada situação. Neste sentido, Deus se faz homem na medida em que assume a concreta história de Jesus, ou seja, contanto que se insira na sua concreta situação histórica, social e cultural. Daí se segue que a análise da situação histórica de Jesus se torna pressuposto imprescindível para a compreensão da sua humanidade. O contexto no qual Jesus viveu era caracterizado, segundo Sobrino, por expectativas apocalípticas de um lado e do outro por uma situação marcada e até mesmo dominada pelo pecado, aqui entendido não só como ofensa pessoal a Deus, mas sobretudo como a configuração de uma situação de pecado contra Deus, visto ser pecado contra o seu reino. Concretamente, a Jesus, a situação se apresenta em uma estrutura de contradição e nela se insere a contradição na qual Jesus vive situado e pela qual é afetado não é meramente biográfica. Não significa apenas que a pessoa de Jesus fosse mal vista aos olhos dos poderosos. A estrutura da contradição é teológica. Através da sua atitude, do seu anúncio e de sua denúncia, Jesus está pondo a pergunta pela verdadeira realidade de Deus. Essa pergunta surge da própria situação e não é imposta de fora por Jesus, surge do próprio caráter contraditório da situação. A cruz vem a ser, portanto, a conclusão de um processo instaurado contra o verdadeiro Deus, proclamado e testemunhado por Jesus, e não o fim de um percurso simplesmente biográfico. Com base nisso, para chegar ao seu sentido mais profundo, é necessário entendê-la como resultado da encarnação como opção primária de Deus. A morte de Jesus não foi um erro, foi consequência de sua vida, e esta, por sua vez, consequência de sua concreta encarnação em anti-reino que dá morte para defender suas vítimas. 2. A morte na vida de Jesus, preço de encarnação. Segundo recorda que Jesus jamais exprimiu pretensões de onipotência e de onisciência, Filipenses 2, 6 ao 11, mas que na realidade, servindo-se dos dados que encontrava à sua disposição, ou seja, sem recorrer a fenômenos extraordinários, construía o seu futuro determinando o próprio comportamento com base na sua direta experiência de vida. Deste modo, ele não pode ser considerado modelo de vida, testemunha qualificada para todo ser humano. O único equívoco de Jesus, na opinião de Segundo, teria sido o de não ter levado suficientemente em consideração a complexidade da realidade histórica e de não ter dado conta do caráter decisivo que Deus lhe atribui. Com efeito, tendo chegado a ápice de sua atividade profética, quando sobe a Jerusalém disposto a coroar todos os seus esforços, terá ainda alguma coisa a aprender. Deus não intervirá para estabelecer a sua senhoria no modo em que o tinha imaginado. O poder do reino não se fará presente, não pelo menos da maneira em que Jesus o prevê. Um céu silencioso parece respeitar estas estranhas regras de jogo que levam o profeta da alegria ao desconcerto final da cruz. A carta aos Hebreus, referindo-se a esta experiência vivida por Jesus, apresenta-a como uma espécie de aprendizado desenvolvido através do próprio sofrimento e a define como obediência, Hebreus 5:8. Segundo insiste em precisar que se trata, no fim de contas, de obediência ao Pai vivida como um progressivo e contínuo conformar-se ao seu plano de se encarnar
e, portanto, de sujeitar-se às complexas e ambíguas leis da história, e não no sentido em que comumente se entende que a vontade do Pai fosse o sofrimento do Filho em si e de per si, senão porque o reino que o Pai traz à terra exige de Jesus, como exigirá de todos os seus colaboradores, uma terrivelmente difícil e humilde obediência às intrincadas e ambíguas leis históricas, com seu peso de morte que vai muito mais além da morte física. O autor parte do pressuposto que a morte, antes de se apresentar na sua versão física, se manifesta no interior da exigência humana como uma experiência amarga com relação ao sentido de qualquer projeto humano. O ser humano se dá conta que boa parte das intenções originais do próprio projeto se perde ou é mal entendida por causa dos próprios instrumentos escolhidos para tornar tais projetos eficazes. No caso de Jesus, muitos eram instrumentos por ele usados, que determinavam um sério risco de fracasso para a realização de sua atividade profética de anúncio e preparação da vinda próxima da soberania de Deus. O autor cita o exemplo da ambiguidade dos milagres. Estes, segundo a intenção de Jesus, deveriam ser sinais concretos aduzidos em confirmação da autenticidade de sua pregação. A sua repetição constituía, porém, uma ameaça ao verdadeiro sentido dela, pois podia provocar no povo um interesse fundado sobre a vantagem pessoal de um imediato em face de Jesus e do Senhor do reino que viria. A interrupção estabelecida por Jesus no interior dessa verdadeira e própria cadeia de benefícios e de seguranças tinha o escopo de provocar no povo uma reflexão profunda sobre o próprio sentido deles. Todavia, não compreendida esta espécie de pausa no interior de sua atividade taumatúrgica, determinou o progressivo afastamento do povo. Em Jerusalém, Jesus foi vítima de uma das contradições talvez mais dramáticas de toda a sua existência. Segundo aquilo que afirmam os sinóticos e o próprio João, em sua entrada na Cidade Santa, ele é aclamado pelo povo Messias de Israel, não obstante este o conhecesse só por ouvir dizer. Cada instrumento quer por seu próprio peso e inércia e mais além dos limites que o próprio projeto histórico do homem deveria logicamente fixar-se. O milagre repetido, a messianidade aclamada, o poder aceito sem mais, são ameaças de morte para essa preparação do reino que Jesus se propõe realizar. E é mister interromper a cadeia de benefícios, as seguranças adquiridas, é necessário abrir um escopo para a reflexão e o aprofundamento, mas também a morte neste preço. Tentando compreender melhor esta visível incongruência, segundo se serve ainda uma vez da assim chamada chave da leitura política. A mensagem que Jesus dirige ao povo simples e explorado da Galileia tinha assumido já desde o início da sua atividade um claro tom de crítica à ideologia religiosa que tinha a função de fundamento para toda a estruturação econômica político da sociedade israelita. O ensinamento contido de maneira particular das suas parábolas confirma que seu intuito desideologizador, assumido sobretudo em face das autoridades e dos grupos religiosos que a sustentavam com o próprio modo de interpretar as Escrituras, agora sobe a Jerusalém disposto a sustentar o confronto direto e final com as autoridades que tinham ali mesmo a própria sede, vai ao centro do poder na convicção que é precisamente ali que deverá desmantelar todo o aparelho de exploração e pauperização do povo do país
baseado no uso abusivo do nome de Deus. Nesse contexto, 2 episódios levaram o pregador da vinda próxima do senhorio de Deus a um crescente isolamento por parte, sobretudo, das autoridades, mas também do próprio povo, a predição da destruição do templo, Marcos 14:58, e, sobretudo, a purificação do templo, usando a chave política, segundo recorda a importância não só religiosa, mas também econômica que o templo assumia na vida social de Jerusalém. Boa parte da população, mesmo da mais pobre de Jerusalém, vivia do próprio templo, das festas que ali se celebravam e dos serviços oferecidos aos peregrinos da diáspora e do resto da Palestina que a elas ocorriam. O templo justificava e sacralizava toda uma produção cujo produto ia parar em grande parte nas mãos das autoridades, mas que dava também de comer e uma boa parte da população autóctone. O gesto da expulsão dos vendedores do templo, acompanhado pelas palavras que profetizavam sua destruição, marcou definitivamente o isolamento de Jesus e criou uma distância intransponível entre ele e aquele povo que, no fim de contas, era o verdadeiro beneficiário do projeto histórico por ele empreendido. Segundo a sua intenção originária, com efeito, este gesto, não obstante as suas facetas falimentares, tinha o intuito de provocar o povo a uma tomada de consciência crítica sobre a própria realidade. Jesus se preocupava, sobretudo, em conduzir o povo ao longo de um verdadeiro processo de formação de consciência crítica como maneira privilegiada para preparar-se para a vinda próxima de Deus para estabelecer a sua soberania. Ele preferiu pagar o preço dessas incompreensões que ocasionavam de fato o seu isolamento, em vez de assumir em face do povo um apressado e sem dúvida como do comportamento assistencialista, ou até mesmo cair na tentação de tomar nas mãos o poder para exercê-lo em prol do povo pobre e explorado. Jesus, porém, significativamente se conteve, pois estava fortemente convencido de ter que respeitar aquilo que, segundo chama, a divisão dos papéis entre ele e o Pai. De acordo com esta concepção, considerada pelo autor um dado transcendente de Jesus, cabia ao Pai intervir com poder para estabelecer a sua soberania sobre a terra, enquanto caberia a Jesus o anúncio dessa intervenção divina e a sua preparação, sobretudo através da formação da consciência popular para acolher com o coração aberto esse acontecimento. Deste modo, esta distância assumiria em relação àqueles que, segundo a intenção de Jesus, eram os destinatários privilegiados e os primeiros beneficiados com o seu anúncio, acabou por sancionar o seu próprio desaparecimento. Parece-me muito difícil para quem segue passo a passo o relato evangélico declarar Jesus vencedor, se tudo termina no Calvário. Mas é certo que se Jesus interessa, ou a meu juízo deveria interessar a todo ser humano, é antes de tudo porque na linha de sua atividade e de seu projeto histórico aparece em jogo, em toda a sua magnitude, o enigma que todos os homens devem sentir diante da história, como ainda no mais nobre e alto dos projetos do homem, a morte está já presente no mundo do sentido antes de surgir como última palavra no da realidade. Conclusão. A principal característica da reflexão acerca da morte de Jesus efetuada pelos teólogos estudados é indubitavelmente a releitura da cruz no contexto da existência histórica de Jesus, com a consequente recuperação do seu caráter eminentemente histórico. Vértice da rejeição contra Jesus, a sua pregação e, ao mesmo tempo, o cumprimento da sua existência histórica, a morte de cruz torna-se ponto de partida, além da chave hermenêutica daquela espécie de reconstrução da trajetória histórica
de Jesus realizada por tais teólogos. Por esta razão, eles partem do pressuposto que o sentido oferecido por Jesus à própria morte violenta constitui a perspectiva no interior da qual reler a sua inteira trajetória histórica, na tentativa de atingir a compreensão mais plena da sua pessoa e missão. Os nossos autores, de fato, são unânimes em sublinhar o inequivocável caráter político da morte de Jesus. Isto provoca, na opinião deles, uma interpretação em chave prevalentemente política da totalidade da existência histórica de Jesus, culminada em modo trágico com a sua morte na cruz. Assim fazendo, eles pretendem explicitar o potencial subversivo da cruz contra qualquer tentativa ideologizante e reacionária, direto resultado de uma interpretação ahistórica da cruz, considerada, sobretudo, como símbolo e metáfora. Aplicada aos evangelhos, esta chave de leitura possibilita uma maior compreensão do conteúdo e da forma da pregação de Jesus e, consequentemente, do mistério da sua pessoa. Ademais, estabelece-se ainda uma relação recíproca e complementar entre interpretação do grito de abandono, que exprime o sentido oferecido por Jesus à própria morte, e sua vida precedente compreendida como desdobramento da missão que lhe fora confiada pelo Pai. Esta relação à morte de Jesus desvela o significado último da sua vida e missão, porque representa o seu cumprimento de outro, a atitude fundamental por ela assumida e mantida com coerência durante o seu longo itinerário histórico, torna explícito o sentido por ele mesmo oferecido à própria morte. Então aqui termina o capítulo 1 do livro acerca da cruz.